Olá, galera. Vamos ver agora sobre o conjunto dos números inteiros, que são representados pela letra Z. Quem são esses números? O conjunto dos números inteiros é formado por três partes. A do meio é o zero, que a gente chama de elemento nulo. À nossa direita, nós temos os números positivos. E à nossa esquerda, nós temos os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros é formado por essas três partes: os números positivos, os negativos e o nulo. Ok? Então, o conjunto dos números inteiros é formado por essas três partes, certo? Agora, o que é mais importante no conjunto dos números inteiros? A gente estudar esses números negativos. É a relação deles com o nulo e com os positivos que vão ser interessantes para a gente. Vamos falar agora, então, sobre uma coisa importante para a gente poder entender, que são chamados de elemento oposto, também conhecido como simétrico. Por exemplo, qual é o simétrico ou o oposto do mais 2? É o menos 2. Qual o simétrico, o oposto do menos 4? É o mais 4. Aí você fala, por que que é assim? O positivo é oposto ao negativo, é o contrário. Porque quando a gente pega uma reta, a gente chama de reta real, a gente tem as três partes. O zero, chamado elemento nulo. Nós temos para a direita, aumentando os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse uma régua. E para o lado esquerdo eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Os números vão diminuindo. E por que eles são chamados de elementos opostos, também conhecidos como os simétricos? Simétrico vem de simetria, mesma medida. Então, quando eu pego mais 2, que é esse daqui, mais 2 é a mesma coisa que 2. Tendo sinal ou não, eu sei que é positivo. Então, o 2 ou mais 2 aqui, ele é simétrico ao menos 2, porque em relação ao zero, ele está à mesma distância. É o mesmo comprimento para um lado e para o outro. E isso também serve para o menos 4 e para o mais 4. A distância é a mesma. Esse pedacinho é igual a esse. Esse pedacinho é igual a esse. Ok? Então, os opostos é assim que a gente trata. Agora, além disso, nós temos também uma coisa chamada nos números, chamadas de módulo. A gente vai chamar de módulo. O que é o módulo? Módulo, ele é representado por duas barrinhas assim, em volta do número. E aqui dentro eu coloco o meu número. Ok? Então eu tenho assim, qual o módulo de 2? Qual o módulo de menos 2? O módulo tem a função de fazer com que o número, o elemento que está dentro, sempre se torne um valor positivo. Então a função do módulo é essa. Menos 2. Qual o módulo de menos 2? Mais 2, ou simplesmente 2. Qual o módulo de 2? Lembrando que 2 é a mesma coisa que mais 2. É o próprio 2. Então quer dizer que o módulo ele pega, não interessa o número que esteja dentro dele, o resultado sempre vai dar positivo, ok? Essa é a função do módulo. Então, qual o módulo de menos 4? 4. Qual o módulo de 4? 4. Certo? Agora, uma outra coisa que é interessante a gente verificar nos números inteiros é o que a gente chama de comparação entre números inteiros. O que é isso? Eu vou comparar. Eu vou dizer quem é maior e quem é menor. Como? Eu vou ter que lembrar dos sinais. Esse sinal, esse e esse.
Esse sinal aqui é fácil, é o sinal que a gente chama de igualdade. É quando a gente representa que um elemento é igual ao outro, é exatamente a mesma coisa. Agora, qual desses é o símbolo de maior e qual é o menor? Uma dica, é só você riscar aqui embaixo, ó, nessa perninha de baixo. Isso daqui parece um 7, esse daqui parece um 4, tá vendo? Então, 7 não é maior que 4, então esse símbolo é o maior e esse símbolo é o menor. Então, a gente vai comparar, a gente vai dizer quem é maior que quem. Então, aqui, ó, assim, ó, maior, menor ou igual, ok? Vamos lá, então. Menos 4 é maior ou é menor que 5? Aí é uma característica. Todo número negativo, ele é sempre menor que o número positivo. Assim como todo número positivo, ele é maior que um negativo. O zero, ele é sempre maior que qualquer número negativo. O zero, ele é menor que qualquer número positivo. Agora, quando é positivo com positivo, a gente sabe fazer. Por exemplo, 6 é maior ou menor que 4? 6 ele é maior, porque os dois são positivos, a gente já tem essa ideia. O nosso maior problema aqui é trabalhar quando eu tenho dois números negativos. Esse é o nosso maior problema. Um negativo é maior ou é menor que um positivo? Ele é sempre menor. Agora, menos 3 é maior ou é menor que menos 4? Aí nós temos que pensar diferente dos positivos. Se aqui fosse 3 e 4, o 3 não é menor que 4? Nos negativos acontece o contrário, porque nos negativos eu tenho que olhar sempre aquela reta. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para a direita, os números aumentam. Para a esquerda, os números diminuem. Então, ó, o menos 3, ó, o menos 3 e o menos 4. Então, o menos 4 está mais à esquerda. Se ele tem mais à esquerda, ele é menor. Na verdade, muita gente usa como referência o zero. O número que está mais perto do zero, quanto mais perto do zero, maior o número é. Então, aquele que estiver mais perto é maior. Então, o menos 3 ele é maior que o menos 4. Agora, se eu inverter, eu digo que o menos 4 ele é menor que o menos 3. Ok? Então, é sempre olhar a relação. Ó, 0 e olhar. Menos 6 e menos 3. Ó, o menos 3 está aqui, o menos 3 está mais longe. Então, quem é o maior? É o menos 3. Então, o menos 6 ele é menor que o menos 3. E a gente sempre faz a leitura da esquerda para a direita para falar sobre esse elemento, se é maior ou se é menor. Então, o menos 6 é menor que o menos 3. Ok?